A maré virou e até as Big Techs são alvo de protestos dos Estados Unidos sob o ICE de Trump. E tem gente retornando os DVDs piratas contra a Netflix, acredite se quiser. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no plantão do Meteoro. O que mais? Vão usar MP3 player em vez de smartphone? Vão usar telefone de linha? Qual que é a dessa? Casar, torrent, Napster. Napster. É a boa e velha pirataria voltando, né, gente? As pessoas apelando pra mídia física. Por que, Sofia? Tá acontecendo isso aqui nos Estados Unidos, em Minneapolis, nos Estados Unidos todo. As pessoas. Eu vi, Sofia, sites de games mobilizados contra o ICE, o Giant Bomb e o Aftermath. O Aftermath não é novidade, ele já tá contra o Trump faz tempo. Mas o Giant Bomb, que é o site de nerdões, tava arrecadando fundos para uma iniciativa anti-ICE, que eu vou explicar daqui a pouquinho com vocês. Olha como é que estão as manifestações lá, gente. Esse é um Rios da Summer Bonfim. ICE out now. Então, Sofia, isso está pegando fogo por lá e isso está afetando as Big Techs, porque tem uma percepção completamente correta do povo estadunidense de que as Big Techs são cúmplices nesse processo de endurecimento do regime Trump. Aí a NPR, que é uma emissora estadunidense, publicou esse texto aqui, DVDs and Public Transit, Boycott Drives People to Ditch Big Techs to Protest ICE. Eu vou fazer uma tradução aqui meio porca do Google, que tem inclusive alguns erros aqui de informação, mas eu vou tentar ler aqui esse texto, que não tem nada a ver com transporte público, tá, gente? É a questão da mobilidade das pessoas. Vamos ver aqui como é que é esse texto. Em Portland, Oregon, Brittany Trahan começou a comprar DVD. A moça chamada Brittany Trahan começou a comprar DVDs em vez de pagar a Netflix, pagar pela Netflix e pela Apple TV, enquanto Lisa Shannon tem confiado no transporte público em vez de pegar um Uber. E em McDonald, Georgia, Brian Seymour II tem aproveitado. Estão um número crescente de americanos que participam de um boicote neste mês, apontando contra as empresas tecnológicas que acreditam não estão a fazer o suficiente para se levantarem contra a agressiva repressão à imigração do presidente Trump. Não tive a impressão de que a indignação entre os cidadãos seja um problema para essa administração. Acho que o dinheiro é um problema para essa administração, então estou apoiando nesta frente. A campanha Resista e Cancele a Inscrição foi iniciada pelo influente podcaster e comentarista de business Scott Galloway, que diz estar cada vez mais frustrado com o que vê a indiferença do governo Trump aos protestos e a indignação pública sobre a fiscalização da imigração, o ICE, especialmente em Minneapolis, onde agentes federais da imigração atiraram e mataram 2 cidadãos americanos no mês passado. Nas últimas semanas, houve novos apelos para boicotar a Target, exigindo que a gigante do varejo sediada em Minneapolis boicote publicamente e mostre solidariedade com os imigrantes mortos e se oponha ao ICE. No mês passado, centenas de empresas em Minneapolis fecharam suas portas por um dia, como forma de protesto contra as operações do ICE na cidade. Galloway, que também ensina marketing na Universidade de Nova York, acredita que o presidente muda principalmente o curso da política quando os mercados financeiros estão sob pressão, apontando como Trump abandonou seu plano de impor tarifas em 8 países europeus depois de abalar o Wall Street. Não só países europeus, né, Sofia? Teve um país aí da América Latina, da América do Sul, que ele tentou botar tarifa e não funcionou muito bem, não. Então, Galloway criou um site listando mais de uma dúzia de empresas que trabalham diretamente para o governo dos Estados Unidos, muitas delas as Big Techs. O serviço de imigração e alfândega desempenha um papel tão descomunal na economia que uma desaceleração no seu crescimento causaria ondas de choques nos mercados. Acho que essa é uma arma que está escondida à vista de todos, disse Galloway à NPR. O ato mais radical que você pode realizar em uma sociedade capitalista é a não participação desse sistema.
É muito cedo para dizer como as empresas de tecnologia se sairão da greve planejada de um mês, que começou no domingo, mas parece estar atraindo algum interesse real. Só na quarta-feira, Galloway disse que seu site gerou cerca de 250 mil visualizações de páginas exclusivas. A porta-voz da casa, Abigail Jackson, recusou-se a comentar o boicote. Em vez disso, Jackson culpou a retórica anti-ICE pelo aumento acentuado das agressões aos agentes de imigração, uma alegação frequentemente citada pela administração Trump, apesar dos relatórios anteriores mostrarem que tal aumento não é apoiado por informações de registros públicos. As empresas listadas pelo site de Galloway não responderam a um pedido de comentário sobre o boicote. Pedir às pessoas que optem por não participar das grandes tecnologias pode ser algo muito difícil de se fazer. Segundo o mandato de Trump, provocou uma série de boicotes. Canadenses rejeitaram produtos americanos em resposta às novas tarifas. Proprietários de Tesla venderam seus veículos para protestar contra o papel de Elon Musk na administração Trump. E os clientes do Disney Plus e do Hulu cancelaram suas assinaturas depois que a Disney suspendeu o Jimmy Kimmel Live, entre outras pressões contra a administração Trump. Mas a campanha Resistir e Cancelar a Inscrição é muito mais ambiciosa, de acordo com Lucy Atkinson, professora de Publicidade e Relações Públicas da Universidade do Texas, em Austin. Pedir às pessoas que optem por não participar das Big Techs pode ser algo muito difícil, porque elas estão envolvidas em muitas das nossas atividades diárias, disse ela. Só fazer uma coisa aqui antes de seguir na leitura. Atkinson acrescentou que as greves mais bem-sucedidas ocorrem quando consumidores têm alternativas viáveis às quais recorrer. Isso pode ser especialmente difícil em plataformas como a Amazon, que domina o mercado de comércio eletrônico. Ao mesmo tempo, afastar-se desses serviços online por um curto período poderia enfraquecer a dependência dos consumidores deles, o que poderia levar a um boicote sustentado. Isso seria promissor, segundo a professora. Ela acrescentou que a maioria dos boicotes, os maiores impactos prejudiciais às empresas vêm de uma reputação prejudicada e não dos impactos em seus lucros no curto prazo. Os boicotes funcionam quando eles duram, disse ela. Precisamos de um choque em nossos sistemas. Quando Trahan, de 36 anos, de Portland, ouviu a ideia de um boicote tecnológico num dos podcasts de Galloway, ela disse que se sentiu galvanizada pela primeira vez em algum tempo, acrescentando que tinha começado a duvidar que os líderes democratas e os protestos pudessem mudar as duras políticas de imigração do Trump. Precisamos de um choque em nossos sistemas, disse Trahan. Ela cancelou uma série de serviços de streaming, embora um dos seus programas favoritos, Encolhendo, acabou de exibir uma nova temporada na Apple TV. Encolhendo foi realmente grande, disse ela. Isso foi meio ruim. Bem, eu preciso superar isso porque isso é mais importante. Agora ela está usando o tempo livre para explorar novos hobbies, retornar ao seu DVD player e mais recentemente ajudou a cancelar a conta HBO Max da sua avó. Outros dizem que aderiram ao boicote em parte porque têm queixas pessoais com as empresas específicas devido à sua associação com o governo Trump. Shannon, de 51 anos, também mora em Portland e diz que a Amazon Prime foi mais difícil de desistir. O obstáculo estaria com a empresa que pagou 40 milhões para adquirir um documentário sobre a primeira-dama Melania Trump e outros 35 milhões para promover esse filme, disse ela. Para mim, a conexão era o filme que estava sendo lançado e o dinheiro que vinha da plataforma na qual gasto dinheiro regularmente, disse Shannon. Não há como evitar essa conexão. Ela também está evitando o ChatGPT. Viu, gente, que usa ChatGPT aí? Vocês estão ajudando o governo Trump, tá? O Peter Thiel... Não, o Sam Altman é muito próximo do Trump, tá? Peter Thiel é outro cara. HBO Max e Uber. Shannon disse que o expurgo digital foi libertador e que planeja continuar o boicote depois de fevereiro até ver mudanças tangíveis na fiscalização da imigração. Então, Sofia, as Big Techs viraram, essa matéria da NPR é enorme, mas o boicote às Big Techs virou, na real, uma forma de pressionar as empresas e o governo Trump por consequência. Não é só a NPR que está trazendo essa reportagem, você mencionou um podcast antes da gente começar o corte, e a USA Today também diz a mesma coisa, porque o boicote do ICE quer que os consumidores resistam à Amazon e ao Google, e aí vocês viram naquela outra matéria, porque eles estão financiando diretamente materiais, estão recebendo dinheiro público do Estado, gente, como todas essas Big Techs, elas sempre receberam, tá? Eu recomendo para vocês verem, inclusive, o estudo econômico da Mariana Mazzucato, que aponta que esse ideal aí ANCAP, que muito
muito desses tech bros falam no Vale do Silício, isso é mentira. O governo americano sempre deu suporte para essas empresas, mesmo porque muitas delas começaram deficitárias, né, Sofia? Exato, exato. Exatamente. Oi? Tô Não, não, mutado? pode comentar. Fala. Ah, tá. Eu achei que eu tava Não, não, mutado. tô te ouvindo. É, Não, tô te ouvindo. sim, essa separação que as pessoas fazem de o Estado contra as empresas, etc., isso não faz sentido, gente, especialmente para as grandes empresas. Você pode até falar que as pequenas empresas, que a pequena burguesia é ferrada pelo Estado. Os grandes empresários, eles dependem do Estado. Essa separação é uma separação do liberalismo clássico, quando o Estado estava na mão da aristocracia. Daí sim, o Estado estava contra a burguesia. Depois que o Estado passou a ser dominado pela burguesia, não, essa separação não existe. É como eu diria lá o Marx, né? O Estado passou a ser o balcão de negócios da burguesia, não contra eles. Dito tudo isso, Pedro, eu acho muito difícil esse tipo de boicote funcionar, ter algum efeito real. Sendo bem sincera. Você citou a Matsukato. A Mariana Matsukato, ela dá um bom exemplo disso, que ela foi a primeira que eu ouvi falar sobre efeito rede, que depois eu fui ver num outro livro uma explicação muito mais aprofundada, que é o Beat Tyrants, né? A Matsukato, ela já fala desse efeito no estado empreendedor, que é o efeito rede. Gente, a tecnologia de comunicação que você vai usar é a tecnologia que é usada pelas outras pessoas com qual você precisa se comunicar, você não tem escolha. Não adianta eu, por exemplo, querer largar o Twitter e usar só o Blue Sky quando as pessoas que estão falando as coisas que eu preciso cobrir aqui pro Meteoro estão no Twitter. Eu, pessoalmente, só uso o Blue Sky, mas eu continuo entrando todo santo dia no Twitter porque eu não tenho opção. Enquanto os políticos estiverem no Twitter, e isso vale tanto para os de esquerda quanto os de direita, porque eu tenho que cobrir ambos, né? Eu vou ter que entrar no Twitter e acabou. Enquanto o Twitter tiver um acervo de tudo que tá lá desde 2000 e bolinha, quando ele foi criado, quando eu precisar usar esse acervo, eu vou ter que usar o Twitter. Então não é uma opção minha. Você quer ver isso? Eu já tentei convencer as pessoas, não, gente, não vamos usar o WhatsApp, vamos usar o Signal, que é um negócio aberto, que você tem muito mais certeza do que você não está sendo espionado lá e que não vai roubar seus dados, etc, etc. Não adianta eu baixar o Signal se ninguém usa o Signal, eu vou ficar sozinha lá. Se as pessoas estão usando o WhatsApp, eu vou ter que usar o WhatsApp, não é uma opção minha. E hoje, infelizmente, muitas dessas big techs, elas conseguiriam chegar a um nível de domínio da nossa sociedade que usá-las ou não usá-las não é opção. Sabe? Sim. Eu tô achando muito bonito as pessoas estarem fazendo tudo isso. Mas vamos e convenhamos, é uma questão de tempo. Não vai durar. Igual aconteceu, eu lembro da época do Facebookcídio, que as pessoas cometiam Facebookcídio. Vamos todo mundo sair do Facebook. Durou? Não durou. Quando que o Facebook realmente começou a perder? Quando as pessoas começaram a usar mais o Instagram. Que é o que Foi define isso. é o consumo, né? Exato. Agora, mas tem uma coisa que é fato. A gente viu esses boicotes aqui do Brasil. Eu acho, Sophie, e até pela cobertura, a cobertura da mídia americana ainda tá muito tímida. Mas é uma coisa que pode dar uma repercussão, porque tem uma coisa também que é o seguinte, gente, não é que nem a gente teve o Facebookcídio, a gente saiu do X por uma percepção, né, Sofia, de que o X passou a ser coalhado de neonazi, a gente saiu por uma percepção de que o Facebook não tratava bem dos nossos dados. Lá, eles estão tendo uma crise política real. A Amazon é dona do Washington Post. E o Washington Post está sonegando cobertura para o cidadão americano. Então pode acabar dando uma turbinada para os protestos. Eu não acho que o boicote sozinho faz alguma coisa, entendeu, Sofia? Você entendeu o que eu
tô diferenciando as duas coisas. É um boicote inserido num determinado contexto. Aí eu acho que pode ter uma consequência interessante. Veremos, Vamos ver. veremos. Eu, sinceramente, eu sou bem cética à ferramenta boicote, sabe? Não estou dizendo que as pessoas não devem fazer boicotes. Eu mesma comecei a boicotar, por exemplo, Salton, Aurora, lá, os sucos de uva que exploravam trabalho escravo, porque simplesmente Mas tem fica muita gente que com, compra ainda. fica com gosto ruim, sabe? Mas faliu? Não faliu. Não. Nem vai falir. Hum. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.